Olá, esse é o vídeo de apresentação do trabalho sobre virologia, do primeiro ano B. Para iniciarmos o estudo do vírus, precisamos compreender o porquê muitas pessoas o caracterizam como não vivo. Bom, a ciência atual ela parte de três premissas iniciais sobre o que é vida, o que participa dela. Bom, o ser vivo ele precisa ser celular, produzir descendentes férteis e serem capazes de produzir proteínas, capazes de sintetizar proteínas. Muitas pessoas o não classificam como vida justamente por não participar da primeira premissa, pois eles não são celulares. Eles também assemelham-se a um mineral, de um organismo vivo, e se torna o que podemos dizer parecido como um cristal. Eles também são inofensivos fora da célula. Muitas pessoas o classificam como não vivo por essas características. Podemos classificar o vírus de diferentes formas, como os tipos de células hospedeiras, são animais, vegetais e bactérias. Formas de capsídeo podem ser de hélice ou ecosélicos. E estrutura do vírus, por exemplo, presença ou ausência de um envelope lipídico. Mas o sistema de classificação mais útil e mais utilizado atualmente distingue, de acordo com os ácidos nucleicos que eles usam, a forma e o método de replicação viral que eles empregam. Vírus de DNA, RNA e transcrição. As estruturais básicas de vírus na natureza são os icosaédricos não envelopados, que são capazes de infectar todos os tipos de grupos de seres vivos, menos arquea, possuem genomas constituídos por dsDNA, dsRNA, ssDNA e ssRNA positivo. Os icosaédricos envelopados, que possuem material genético formado por dsRNA, dsDNA e ssRNA positivo. Os icosaédricos complexos, que o exemplo mais conhecido de vírus de morfologia complexa são os bacteriófagos, fagos, que possuem parte viral com um capsídeo e uma cauda helicoidal, encontradas fibras proteicas que medeiam o contato vírus-célula. Helicoidal não envelopado. Os mais comuns entre esses são os que infectam plantas e possuem genoma ssRNA formado de bastão rígido. E, por último, helicoidal envelopado, encontrado principalmente em vírus ssRNA negativo, entre os quais se encontram muitos agentes etiológicos de doenças humanas. Porém, também se encontra alguns com material genético de dsDNA e ssRNA positivo. A produção ela sempre acontece no interior de células hospedeiras, e essas células são específicas de vírus para vírus, portanto são considerados como parasitas intracelulares obrigatórios. Para que essa reprodução ocorra, é primeiro que haja uma ancoragem do vírus na célula. Depois, ele precisa penetrar e liberar o material genético. Depois, o DNA do fago conduz à síntese de componentes virais para a célula hospedeira. Os componentes vitais, eles são formados e dá origem aos vírions. E para finalizar, esses vírions, eles saem da célula após a morte dela provocada por lise. Isso tudo chama ciclo lítico. Existe também o segundo tipo de ciclo, chamado ciclo lisogênico. Como que esse ciclo lisogênico acontece? Ao invés dos vírions serem produzidos, o material genético viral ele se junta ao da bactéria, assim não havendo morte celular. Porém, possui casos onde o material genético que se prendeu junto ao da bactéria, ele se solta e assim se inicia um ciclo lítico. Patogênese é a palavra utilizada pela ciência para detalhar a origem e o desenvolvimento de uma doença. Vírus patogênicos são aqueles que podem infectar e causar doenças. E virulência é um termo que em algumas situações pode ser usado como sinônimo
de patogênico. Quase todas as doenças são causadas por vários processos que, se controlados a tempo, podem prevenir a doença. Alguns princípios são importantes com relação às doenças virais. Primeiro, a mesma doença pode ser causada por vírus diferentes. Um vírus pode causar diferentes doenças. A doença não tem relação com a morfologia da partícula viral. Em quarto lugar, o resultado da infecção é determinado pelas características do vírus. A infecção, ela começa com a transmissão do vírus de um hospedeiro a outro, podendo ocorrer de duas formas: a transmissão horizontal e a vertical. A horizontal sendo a transmissão de um vírus de um indivíduo a um terceiro qualquer. Porém, a vertical se diferencia pela infecção sendo herdada, ou seja, a mãe transmitindo o vírus ao seu embrião. É possível assim dizer que a patogênese altera o funcionamento imunológico e torna vulnerável à presença de agentes externos além do vírus original. A imunidade viral, ela se dá após o contato com o próprio antígeno. Outra forma também de adquirir uma imunidade contra o vírus é através das vacinas. Para finalizar, as medidas para o controle de infecções virais são lavar sempre as mãos, principalmente antes de se alimentar, não compartilhar dos talheres, lavar bem os alimentos, em especial aqueles que serão consumidos in natura, evitar aglomerações e, por último, vivenciar sempre a castidade, para que não haja a proliferação de DSTs.